uma postura antiga que considerava que tudo anunciado no Apocalipse já tinha acontecido, mas a postura futurista que crê que está para acontecer. No entanto, creio que o Apocalipse é uma descrição de tudo o que ainda vai acontecer, no que poderíamos chamar de período da igreja, ou seja, os crentes, desde o momento em que Jesus partiu até ele retornar, tudo isso é o Apocalipse. Até hoje, esse texto complexo tem suscitado diferentes tipos de interpretação. Há uma da hipótese que encontramos na fase final do Apocalipse, e essa é chamada de Grande Tribulação. Esse período se caracteriza por um dado central, um personagem que chama atenção e que chega depois da abertura do primeiro selo. Um cavaleiro branco que representa os falsos cristos que vão se deixar enganar quando renunciar ao verdadeiro rei que é Jesus Cristo. O texto ali narra que essa besta tem tanto poder que venceria todos os que tentarem enfrentá-lo. Mas quem representaria a figura dessa besta? Na verdade, o diabo tem várias configurações que pode ter diversas expressões muito claras, como personagens devastos da humanidade, mas até agora ninguém sabe se o diabo se encarnou nelas. Mas eu creio que equivocamos e que o pior ainda da maldade ainda está por vir, e essa vai ser exercida por seres humanos. Acredito que o Apocalipse ele não segue uma sequência dos eventos cronológicos. Fala-se de uma realidade permanente, uma violência entre humanos, desde Gênesis até o último capítulo 3, onde ali se instaurou toda a violência. Não há na época em que não existia ali violência, mas destruição. Então temos que concluir que esses demais selos já foram abertos dos cavaleiros que cavalgaram durante todas essas épocas na humanidade. Assim como exemplo do quarto cavaleiro, que representa toda a pandemia ao longo desses 20 séculos. E é muito interessante, porque há uma parte do livro do Apocalipse que diz que 1/3 dos homens morreu. Apocalipse 9:18. E houve momentos da história que literalmente morreram 1/4 dos homens. Estamos diante do HN1, HIV, o Covid-19, e de um risco de uma guerra bacteriológica que tornaria perfeitamente textual as pragas como o quarto cavaleiro do Apocalipse. Acredito que vamos assistir o final do mundo, do fim dos tempos, bastante forte e caótico. O interessante do livro do Apocalipse é que ele nos traz um aceleramento do processo humanos, dos processos históricos que de fato na época dos tempos lá de Daniel, quando foi escrito, não se poderia imaginar o acúmulo de atividades tecnológicas e recursos humanos acumulados simultaneamente a isso. O desgaste do planeta com a ciência se multiplicando a cada dia. Estamos num tempo de aceleração e isso é indiscutível do que se levava 2000 anos lá atrás. E esses são símbolos que a sociedade humana, em sua história, chegará a um ponto estável que ela própria vai desmoronar. O julgamento da história é um elemento do qual cremos, que chamamos de parúzia, a vinda do Senhor Jesus Cristo, lá no final do fim dos tempos, como juiz da história e da vida.
É verdade que o nosso momento histórico, ele tem uma peculiar consciência da decadência da história humana, entendendo que o fim do cosmos, ao ponto de vista física, podemos falar dessa expansão do universo que tende a um esfriamento global e não um aquecimento global do planeta. O Apocalipse mostrou durante o longo dos tempos que quem comanda está no controle é Deus e que ele permite que o mal e o cataclismo atinjam a humanidade. Agora estamos esperando os 7 selos que anunciam as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus, Apocalipse 19, que supõe o fim da história, o fim da perseguição, o triunfo dos eleitos, que se dará em meio à batalha do Armagedon, a derrota dos malvados da besta e a derrota do dragão, a antiga serpente que é o diabo. E esse dia final, em breve, será precedido pela batalha do anticristo e Deus. O que o texto está dizendo é que o bem vence de uma maneira definitiva e que Jesus, que venceu a morte, voltará numa manifestação gloriosa, e a segunda vinda de Jesus é o dia de júbilo e de vitória para aqueles que creem nele. O texto diz que esses horrores vão terminar e que haverá um juízo final, no qual serão castigados todos os opressores, ou seja, todos aqueles que nos fazem sofrer, e que finalmente serão castigados, porque finalmente triunfaremos com a libertação. Uma mensagem de esperança que haverá no juízo final para todos nessa contagem regressiva para o Armagedon.